Olá, bom dia. Aqui quem fala é Diego. Sou aluno da Faculdade Uninter do curso de História, RU 3030635, e estou gravando esse vídeo porque estamos fazendo um trabalho, eu com a Uninter, sobre a linguagem de sinais no mundo, sobre a surdez, sobre Libras no Brasil, né? Especificamente no Brasil. E eu vim trazer algumas informações depois de pesquisar bastante e finalizar o meu trabalho. Então, a trajetória da língua de surdos, da língua de sinais, né, no mundo. Lá no passado, na época helenística, né, os gregos, eles consideravam que os surdos eles eram incapazes e muitas vezes até considerados estúpidos, enfim, diversos adjetivos eles davam, né, para os surdos. Porém, em algumas culturas também, eles muitas vezes acreditavam que os surdos poderiam ser deuses. Foram poucas, mas existiram. Então eles eram supervalorizados em poucas culturas. Na cultura católica, o Santo Agostinho, ele mencionou, né, que o fato de uma criança ser surda é porque os pais estavam pagando por algum pecado, o que é contrário à própria Bíblia, até mesmo aquilo que Jesus citou nos livros da Bíblia. No ano de 700 depois de Cristo, lá na Idade Média, né, a primeira pessoa a ensinar surdos foi um tal de John Beverly. É o primeiro onde há registro. Então ele é considerado por muitos como o primeiro professor, né, o primeiro educador de surdos. Mas na Idade Moderna aconteceu uma mudança bem clara da distinção de surdo-mudo. Ela se postergou até os dias de hoje. Muitas pessoas, há uma década atrás, diziam: "Oh, aquele ali é surdo-mudo", mas já cientificamente a gente já conseguiu separar isso lá no passado, essa designação. A primeira escola para surdo foi feita por Pedro Ponce León, na Espanha. E um nome importante para a gente falar sobre os surdos hoje é o Charles Michel de Lepé. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é francês e no Brasil, no caso, o nosso... o Charles Lepé, ele foi o criador do primeiro Instituto Nacional de Surdos e Mudos em Paris. No Brasil, na época do imperador Dom Pedro II, isso pouco menos de 100 anos, assim, quase 100 anos depois do Charles fazer um instituto lá na França, o imperador Dom Pedro II, ele chamou um tal de Eduardo Rouet e criou aqui o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES. Antes tinha um outro nome. E então, desde a época do imperador Dom Pedro II, a gente tem uma escola para surdos e, consequentemente, uma evolução gradativa, até um pouco lenta nesse sentido de surdos. Eu acredito que se Dom Pedro continuasse no poder, muita coisa seria melhor hoje, mas isso é uma opinião pessoal minha. Detalhe, eu também falo no meu trabalho sobre a cultura surda. Mas o que é a cultura surda? Por exemplo, eu hoje, homem branco, cristão, ouço rock, rap, reggae, vários tipos de música. Todas essas características minhas, pessoais, esse conhecimento meu, elas são a cultura que eu tenho. Isso faz parte da cultura. O surdo, ele tem também cultura e em alguns aspectos é um pouco diferente. A gente ignora, né, como brasileiros e como cidadãos, muitas vezes ignoramos essa cultura surda. A gente, inclusive, coloca limites na vida dos próprios surdos. Por exemplo, a gente nunca ia acreditar que existe um DJ surdo, mas existe. Dançarino surdo, existe. Nós mesmos é que temos esse preconceito que eles muitas vezes não têm. Eles desbravam e conseguem desenvolver características que fazem parte do mundo nosso e a gente acaba tendo esse espanto, né, de acreditar que tem um DJ surdo estranho, né? Mas
eles têm uma sensibilidade diferente da gente, até por causa da falta da audição. Eles têm as vibrações, a sensibilidade visual, que é muito mais aguçada. E na cultura surda, por exemplo, hoje a gente tem a campainha na nossa casa, que é um efeito sonoro. No caso de um surdo, ele adapta e coloca uma lâmpada, ou seja, quando toca uma campainha, essa lâmpada, ela acende. Então, na cultura surda, tanto a tecnologia quanto as informações que ele tem, ou até mesmo o meio de viver dele é diferenciado. Vamos lá. Desconhecemos as áreas tecnológicas, como eu já falei, ignoramos a linguagem de sinais, isso é bem complicado. Apesar de ser recente a instituição da linguagem de sinais nos ensinos públicos e nos órgãos privados, né? Nos órgãos públicos, perdão, nós precisamos nos especializar mais, até mesmo por uma questão de acessibilidade, mas de empatia para com o próximo, né? De a gente poder viver num mundo onde a gente agregue para todos e não só para alguns. Inclusão social, essa é a palavra correta, essa é a palavra que eu estava buscando aqui, essa é a que faz mais diferença, porque pode ter certeza que você, como telespectador aqui, né, assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você gosta de ser assistido, eu tenho certeza que você gosta de ser ouvido, enfim, o surdo também, ele precisa disso. É uma necessidade humana e ele não é diferente de nós em diversos aspectos. Nós somos muito parecidos. A única questão é a parte da audição. Aqui em Santa Catarina é interessante que tem o CAS, né, que fica lá na Fundação Catarinense, inclusive na cidade aqui, São José. E na fundação eles disponibilizam capacitação, cursos e até mesmo reabilitação para surdos. O CAS, do ano de 2000 até 2010, atendeu 18.567 surdos, tanto para reabilitação quanto para capacitação. O relatório dos anos seguintes está no site do CAS, onde eu disponibilizo abaixo no link para vocês. Resumidamente é isso, eu espero que vocês gostem, espero que vocês busquem aprender um pouquinho mais sobre a linguagem de sinais, é bem interessante e importante, que nem que seja você começar pelo alfabeto, saber seu nome e as palavras, já é um grande começo. Um abraço a todos, obrigado e até a próxima.